O documentário Marias, produzido por Felipe Melo e narrado por Karine, junto com outras mulheres que prestam seus depoimentos e pontos de vista, traz por objetivo retratar as diferentes situações em que as mulheres podem enfrentar violações de seus direitos somente pelo motivo de serem mulheres. O documentário aborda questões como desigualdade no mercado de trabalho, sexualização do corpo feminino, objetificação da mulher negra, padrões de beleza, sistema prisional feminino, violência doméstica, falta de subsistência, mulheres em situações de rua e também o transfeminismo. Junto do relato do processo de desenvolvimento da exposição de arte que antecedeu o documentário e que utiliza dos relatos encontrados nele. O documentário é dirigido por Felipe Melo e produzido por Karine Panigás, a mesma que também deu origem à instalação artística que recebe o mesmo nome da média-metragem. O documentário foi lançado em 2018 e já foi exibido em Caxias do Sul na programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Possui 40 minutos de duração. O documentário Marias é importante pois aborda uma temática que ainda é, infelizmente, muito atual: as diversas formas de violência contra a mulher. Ainda no século XXI, as mulheres não usufruem dos mesmos direitos que os indivíduos do sexo masculino, e esse fato se manifesta em diversos âmbitos, desde salários diferentes para exercer a mesma função, até agressões físicas e psicológicas. No ano em que o documentário foi lançado, o Brasil registrou 1.206 casos de feminicídio, que, ao contrário do que muitos pensam, não se trata do oposto de homicídio. O feminicídio prevê situações em que a vítima é morta em decorrência de violência familiar ou doméstica. Também é feminicídio se o assassinato ocorrer por discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Essa obra é muito importante, pois traz à tona diversos tipos de violência com as quais mulheres sofrem todos os dias, e assim tenta esclarecer por que o Brasil é hoje um dos países mais machistas do globo. Esse documentário traz os fatos por meio das próprias mulheres, não sendo abordada em nenhum momento a visão de um homem, por mais especialista que ele seja no assunto. Trata-se de um documentário que expõe fatos misturados a um teor artístico muito grande, o que torna uma obra muito singular. Ao longo da obra, são apresentadas diversas variações das violências que são impostas às mulheres ao longo de sua vida, além de preconceitos dirigidos a grupos específicos, como de mulheres transexuais ou de mulheres negras. Tais debates são propostos por meio de entrevistas gravadas que compõem a narrativa da produção. No primeiro deles, Karine apresenta a desigualdade de gênero que caracteriza o mercado de trabalho, no qual são oferecidas aos homens mais oportunidades de subir de cargo nas empresas do que as mulheres, já que é enraizada a crença falaciosa e até ingênua de que são eles os provedores das casas, ignorando o fato das milhares de mulheres que sustentam suas famílias sozinhas, muitas vezes após o abandono de seus filhos pelos pais. Uma das convidadas, Bruna Letícia, aborda a particularidade da forma como são discriminadas as mulheres negras, as quais, em decorrência de um passado histórico marcado pela escravidão, são relegadas ao espaço da exoticidade e da objetificação sexual. Assim, são privadas de relações de afeto, por exemplo. Outra convidada, Mônica Montanari, discorre sobre o imaginário social que permite aos homens se apropriar dos corpos femininos, além da institucionalização desse direito frente à impunidade de Estado, que não condena esses agressores. Essa visão da mulher como um ser de consumo também veiculada pela mídia, a qual se torna mais uma fonte de objetificação e sexualização do corpo feminino. Observa-se no documentário que no sistema prisional feminino não existem mulheres presentes ali que não tenham sofrido, em sua vida, algum tipo de violência.
No Brasil, majoritariamente, os presídios são ocupados por um recorte da sociedade de população negra, pobre, vinda da margem do acesso à garantia de direitos e políticas públicas, que, no geral, não possui escolaridade avançada e que, em sua grande maioria, é de famílias que já viviam nessas condições de exclusão. O documentário traz o depoimento também de Claudete Bugante, que antes de ocupar o sistema prisional feminino, foi vítima de violência doméstica e encontrava-se em situação de vulnerabilidade econômica quando foi presa. Ela relata que mesmo depois de anos de abuso verbal e ameaças de violência, foi só quando seu marido tentou matá-la que ela conseguiu acionar a polícia pela Maria da Penha. Ainda assim, continuou sofrendo ameaças depois que seu parceiro saiu de casa. Nessa situação, encontrou dificuldades para achar um trabalho que a sustentasse junto com sua filha. E sem nenhum apoio e com dificuldades financeiras, Claudete acabou aceitando o trabalho de armazenar drogas em sua casa a troca de dinheiro. Tefa Polidoro, que é doutoranda em estudos feministas de teatro, relata um projeto que ela criou ao se vestir como uma moradora de rua e transitar pelos espaços da cidade. Ela relata como ser mulher não é somente uma questão biológica, uma vez que as relações sociais e culturais também definem o espaço que a mulher ocupa. A personagem de Tefa, Ternurinha, de acordo com a pesquisadora, é tratada como um bicho nas ruas por estar em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Ao fazer isso, ela também relembra a invisibilidade que as pessoas que não possuem registro civil sofrem para serem reconhecidas como cidadãs. Em mais uma das entrevistas, é apresentada a situação das mulheres trans que se encontram em uma sociedade que olha para essas identidades e expressões de gêneros como algo errado e sujo, trazendo muitas vezes abordagens religiosas para condenar não só as mulheres trans, mas muitos outros indivíduos que expressam sua identidade diferente daquela biologicamente determinada. O que reforça para esses grupos que se expressar de maneira como se identificam só irá colocá-los cada vez mais nas margens da sociedade. Marina Luísa Almeida expressa em seu depoimento, sob a perspectiva de uma mulher trans, como sofre diversas violências por se identificar como uma mulher. Ela relata que, além do preconceito sofrido durante sua vida toda, até mesmo o seu processo de aceitação foi um processo complicado, pois quando adolescente passou a se entender cada vez mais como diferente do que esperavam que ela fosse, mencionando ter tentado cometer suicídio na época por esse medo que possuía. O documentário de Karine é uma extensão da exposição artística de mesmo nome. Ele é didático, informativo e, assim como ela, exerce o papel de denúncia e conscientização, além de convidar mais pessoas para as lutas que evoca. A escolha do formato de entrevistas para a condução do diálogo proposto provoca uma maior sensibilização no espectador para as vivências das mulheres entrevistadas, o que evidencia o meio cinematográfico como um veículo de informação de linguagem mais acessível e apelativa. Assim, é retratado ainda o papel da arte nos processos de transformação da sociedade, principalmente no que concerne ao questionamento de padrões sociais de dominação e violência. De maneira geral, Karine foi bem-sucedida em expor as contradições acerca da desigualdade de gênero presente na sociedade brasileira e seu caráter estruturante na vida das mulheres. Ela evidencia a construção social do lugar da mulher, que permite que essas violências ocorram e perdurem. Além disso, o documentário também aborda os temas de lugar de fala, a partir do qual a narradora se posiciona logo no início, do papel da mídia na disseminação e propagação da mentalidade patriarcal, e do feminismo, o qual tem essa teoria exposta ao decorrer de todas as entrevistas. Esses elementos enriquecem o documentário e o tornam uma tela de exposição de uma sociedade patriarcal, racista, homofóbica e desigual, que impõe às suas mulheres uma realidade de abuso e reificação.